É sobre um zagueiro que, assim, na minha opinião, poderia ser um baita reforço pro Cruzeiro, tá? Até mesmo pensando nessa reta final de Série B e pro ano que vem, um eventual acesso à Série A, que é a respeito do zagueiro Adrielson, ele que tem 24 anos de idade e se destacou bastante nos últimos anos jogando pelo Sport. Ele surgiu na categoria de base da equipe de Recife e, no caso, já teve passagens também pelo Palmeiras no Sub-19 em 2018. Porém, desde 2019 tem sido titular absoluto no Sport, na Série A, na Série B. Em 2019, 44 jogos, 2020, 54 e 2021 ele fez 16 partidas e 2 gols marcados. Um pouco antes, depois de ter começado a Série A, ele acabou indo para um time chamado Al-Was, é isso aí mesmo, lá do Emirados Árabes, emprestado pelo Sport, onde fez 29 jogos e 2 gols marcados. Porém, como o Sport tinha uma dívida gigante com o jogador, em relação a atraso de direito de imagem, salários principalmente, acabou que o jogador conseguiu essa rescisão de contrato junto ao Sport por conta que tinha uma dívida muito grande e ambas as partes ficaram quites, né, nessa questão, e o jogador agora está livre no mercado. Eu acho um baita nome, um jogador muito jovem, né, 24 anos de idade, mas já tem experiência desde quando estava ali com seus 20 anos de idade jogando na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Sport. Então, na minha opinião, um baita jogador. A grande questão é a financeira. Além dele já estar jogando nos Emirados, alguns times, como por exemplo São Paulo e o Santos, demonstraram interesse na sua contratação. O Santos é um dos que tem interesse, mas na minha opinião, se o Cruzeiro, problema que já tem, né? Agora o Luiz Felipe, que foi contratado, eu acho um bom nome. Tem também o Wagner Leonardo, que está emprestado até o final do ano. Mas se o Cruzeiro não tivesse se movimentado no mercado ainda, eu acho que ele seria um baita nome, tá? Um jogador para chegar e ser o titular mesmo. Eu acho ele muito, muito bom mesmo. Se fosse ali uma dupla de zaga, sei lá, 2 zagueiros, né? Ou 3 mesmo, vai. O Adrielson, poderia colocar até 4, porque ele é bom ofensivamente também. Adrielson, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Lucas Oliveira. Tenho certeza que jogaria até ofensivo. Um time com 4 zagueiros ali que tem uma característica um pouco mais ofensiva. Mas, né, tirando essa brincadeira aí, eu acho que é um baita jogador que poderia, né, chegar no Cruzeiro. Mas vamos ver aí onde que vai ser o futuro do atleta. Uma pena o Cruzeiro não ter também condição, né, de contratar o jogador. Tenho certeza que o Ronaldo não iria pagar um salário tão acima da média, ainda mais para uma posição que é um zagueiro, né, que no caso não tem todo aquele privilégio como seria o Cruzeiro precisando de um ponta hoje, um atacante como era no início da temporada. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, o que você acha. Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Eu quero falar com vocês e também dando continuidade sobre aquele tópico anterior, é sobre o William Bigode, né? Ele que alguns de vocês me perguntaram se poderia vir para o Cruzeiro. Enfim, tinha até muito tempo que eu não falava do jogador aqui e também nem estava acompanhando ele pelo Fluminense, se estava sendo titular, se estava sendo reserva. Eu pensei que ele estava sendo titular absoluto, até já olhei e pensei, um nome completamente fora, totalmente descartado, né? Porém, assim, ele começou a temporada realmente sendo o titular do Fluminense, tanto que ele tinha, no caso no estadual, era o titular absoluto do time até o início do Brasileirão. Porém, depois disso, depois da chegada do Fernando Diniz, ele tem sido mais reserva do que titular. Eu até impressionei com os números. Nos últimos 8 jogos, ele entrou em apenas 3 partidas, né? E sendo 2 dessas jogando 1 minuto apenas. Então, ele jogou no último jogo 1 minuto contra o Ceará. No caso, a penúltima partida também pelo Campeonato Brasileiro jogou 1 minuto. Então, é um jogador que está entrando só na reta final do jogo. As partidas que ele mais tem atuado é 20, 25 minutos com o Fernando Diniz. Eu fiquei bem surpreso porque o William foi a grande contratação, eu diria, do Fluminense para esse ano. O grande cara para a expectativa de gols, ele e o Cano, né? E o William não tem conseguido jogar com o Fernando Diniz. Jogador que, a única questão que eu acho que não seria interessante é que ele já está com 35 anos de idade. Nesse ano tem bons números, tem 35 jogos, 3 gols e 5 assistências. Por ser um ponta, tá até que um número interessante, já tem a mesma quantidade de jogos do que ele teve pelo Palmeiras no ano passado, onde ele marcou 10 gols e teve 3 assistências. A grande questão é o salário dele, os vencimentos eram próximo dos 400 a 500 mil por mês e tem contrato com o Fluminense até o final da próxima temporada. Então, não acho que o Fluminense liberaria ele por agora. Será que o jogador gostaria de abrir mão, né, de um salário que ele já tem bem maior para vir jogar no Cruzeiro? Nesse meio do ano, eu diria impossível, tá? Agora em julho desse ano, quem sabe pro ano que vem, mas aí eu já ficaria naquela dúvida. Um jogador que já ia estar completando seus 36 anos de idade. Apesar de que o William é muito focado, na minha opinião, um dos poucos jogadores do Brasil que joga no futebol brasileiro, que mesmo depois dos 34, 35 anos de idade, tem um físico absurdo. Você vê ele assim, treinando, você pensa que é um cara
é o mesmo físico de um jogador de 20, 22 anos de idade, né? Então é absurdo mesmo o desempenho do atleta, que começou a ter um destaque gigantesco na sua carreira, é um pouco mais velho, né? Podemos dizer assim, depois ali pelo Cruzeiro 2013, 2014, não estava com uma idade, no caso, adolescente, né? Jovem ali, igual o Vitor Roque, 17 anos, já estava com seus 24 para 25, depois disso só foi crescendo a carreira pelo Cruzeiro até 2016 e no Palmeiras de 2017 a 2021. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do jogador? Você acha que seria uma boa o Cruzeiro repatriar o atleta, né? Que essa questão aí da idade que pega bastante. Ele já tendo seus 35 anos de idade. E vale ressaltar também que ele é bem próximo do Pedro Lourenço, tá? Em 2020 teve especulações e sondagens do Cruzeiro junto ao Palmeiras que poderia trazer o jogador aqui para a Raposa, justamente por conta do Pedro Lourenço ter uma boa relação. Mas eu acho que apesar disso, essa questão financeira aí pesaria bastante. Só se o Pedro Lourenço quisesse bancar realmente, né, o salário do jogador, que não chegaria por menos de 350, 450 mil por mês. Aqui, não quero começar falando aqui com vocês sobre o volante Ederson, jogador que já teve passagens na base do Cruzeiro e no profissional lá em 2019, que vai render uma grana bem interessante para a Raposa após a sua venda, né, para a Atalanta lá da Itália. Lembrando que assim, o Cruzeiro tem, por conta de ter sido o clube formador do atleta, 0,79% do total dessa negociação. Então, o valor total foi de 82 milhões de reais, a venda dele da equipe da Salernitana, da Itália, para a Atalanta, 82 milhões de reais, 0,79%. O Cruzeiro vai ficar aí com um pouco mais de 650 mil reais por conta dessa negociação. Valor bem interessante, que assim, se você for contar, com a venda dele do Corinthians para a equipe da Salernitana, já tinha rendido lá em fevereiro mais 350 mil. Ou seja, só nesse ano o Ederson já rendeu para o Cruzeiro 1 milhão de reais, mesmo a Raposa não tendo mantido nenhum percentual após a sua saída, né? Só por conta desse mecanismo de solidariedade, que é um dinheiro que não vai mudar muitas coisas aqui para o Cruzeiro, mas mais 650 mil reais já ajuda aí para pagar pelo menos um quarto aí da folha salarial do clube, ou seja, bem interessante, né, esse valor. Ele que estava se destacando bastante desde quando jogou pelo Fortaleza, lá na temporada de 2021. Ele fez 58 jogos pela equipe, 3 gols e 3 assistências. Foi para a Salernitana, ajudou o time a terminar fora do Z4, né, da competição e terminar na primeira divisão. Fez 15 partidas por lá, 2 gols e 1 assistência. Ele que foi bem pelo Cruzeiro, naquele ano de 2019, foi um dos poucos, né, que se salvou ali, fez 22 jogos no ano, com 2 gols marcados, e quando ele saiu, como o Cruzeiro tinha grandes dívidas com o André Cury, seu empresário, acabou cedendo boa parte todo o seu percentual que tinha, né, depois de ter comprado ele junto ao Desportivo Brasil de São Paulo. Ele foi para o Corinthians e por lá, em 2020, não foi muito bem aproveitado, fez apenas 25 partidas, com 3 gols, mas rendeu uma grana boa, né, depois da venda ali para o Corinthians. O Cruzeiro, se tivesse mantido uns 5, 10%, poderia ter pegado um negócio bem maior, né, dessa fatia, mas enfim, acabou que pelo menos ele rendeu aí esses 1 milhão de reais no mecanismo de solidariedade. Como é um jogador muito novo, com muito potencial, ele tem apenas 23 anos de idade, pode aí render bem mais para o Cruzeiro futuramente. Lembrando que ele deu uma entrevista recentemente à ESPN falando sobre a gratidão, né, que ele tem ao Cruzeiro, e ele sente, no caso, que ele saiu pela porta dos fundos aqui da Raposa, muito por conta ali do Cruzeiro ter sido rebaixado. Ele foi chamado de mercenário e falou que isso não pegou muito bem, né, mas assim, ele entende o torcedor e fala que inclusive está torcendo para o Cruzeiro voltar à Série A. Falou pela primeira vez, né, depois do Cruzeiro ter sido rebaixado, mostrando que tem um carinho bem grande aí com o Cruzeiro. Quem sabe, né, daqui a uns anos ele não pode voltar também. Jogador que eu gostava bastante desde as categorias de base. O último assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre uma lista de dispensa com 4 jogadores já confirmados que vão deixar o Cruzeiro e mais um também que deve ser só questão de tempo para ter a confirmação do seu destino. Lembrando que são 3 jogadores do time principal e um da base. Eu quero começar falando aqui com vocês. O primeiro deles, o Zé Eduardo, atacante que chegou a um acordo amigável de rescisão com o Cruzeiro, 23 anos de idade. A Raposa manteve um percentual que não foi divulgado para ter, né, do jogador em uma negociação futura. Ele vai lá para o Leixões, time da 2ª divisão de Portugal. Estava tendo uma boa temporada, pelo menos no América de Natal, né? Ele estava jogando com muita frequência, 26 partidas, 5 gols e 1 assistência. Jogador que não foi muito bem aproveitado ano passado, nem pôde jogar por conta de problemas que ele teve, médico, né? Em 2020 ele fez no total 11 jogos naquele ano com 9 gols marcados, jogando um jogo apenas pelo Cruzeiro, 5 pelo América e 5 também pelo Vila Nova de Minas no estadual.
Eu acho uma boa. Vários jogadores do futebol brasileiro vão para Portugal e alguns dão certo, né? Tipo assim, se os caras jogam de segunda divisão, vai se destacando, depois se destaca ali no Paços de Ferreira, vai para um Vitória de Guimarães, Braga, até chegar pelo menos no Porto, no Benfica, se destacando e chegando numa Premier League. Eu não ficaria surpreso de acontecer algo parecido com o Zé Eduardo, que tem vários exemplos ali de jogadores que foram aí com uns 22, 21 anos de idade futebol português e dá uns 26, 27, tá? Um dos artilheiros aí da Europa, com 25 gols numa temporada. Então eu vejo interessante, né, a saída do Zé Eduardo, mesmo o Cruzeiro não pegando nada agora, mas de olho em uma negociação futura, que eu não descartaria essa possibilidade. Então sucesso aí para o Zé Eduardo. Mais um também deixando o time é o Matheus Silva, zagueiro que eu já tinha falado aqui para vocês há umas 2 semanas, né, que ele ia deixar o Cruzeiro, porque não estava tendo oportunidades. 27 anos de idade, eu acho ele um bom zagueiro, um bom jogador, porém não foi a pedido do Paulo Pezzolano e nem também da gestão do Ronaldo que ele foi contratado. Então acaba complicando, né? É um jogador que estava totalmente fora dos planos, mesmo tendo começado bem o estadual. Ele fez 5 jogos pelo Cruzeiro. Eu acho que era um jogador que até tinha potencial para ser um reserva imediato na posição. Enfim, vai rescindir o seu contrato também, que ia até final desse ano, e vai ir para a Ponte Preta, onde vai defender também a equipe da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Atleta que se destacou bastante no Ituano, foi importante para o time voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado na Série C, fez 23 partidas com 3 gols marcados e uma assistência. Enfim, dando sequência aqui no vídeo, mais um zagueiro e outro Matheus. Esse é o jogador da base, Matheus Vieira, 20 anos de idade, defensor que está no Cruzeiro desde a temporada passada. Parece que foi ontem, né, que eu fiz um vídeo aqui falando que ele chegou no Cruzeiro e tudo mais. Jogador que fez as suas categorias de base no São Paulo, jogou lá de 2018 a 2020. E eu acho ele um bom jogador, tá? Ano passado ele fez 27 partidas pelo Cruzeiro, 1 gol marcado. Nesse ano jogou até aqui 6 partidas, contando a Copa São Paulo. E era um jogador que eu tenho certeza que ele vai sair para assinar com algum outro time para jogar profissionalmente, porque certeza que ele deve ter tido alguma reunião com o Cruzeiro e não tinha muitos planos para o jogador ser aproveitado no time principal, porque não tem tido muito espaço. Tanto até o Paulo, o Everton, que são os titulares no time sub-20, não tem conseguido jogar no time principal, e o Matheus Vieira estava com pouco espaço, né, e pouca perspectiva, acabou assinando essa sua saída aqui do Cruzeiro. Postou lá no seu Instagram, né, que estava com o dever cumprido nessa boa passagem que teve aqui com a camisa da Raposa. Vamos ver aí qual que vai ser o próximo clube dele, mas igual eu falei, a expectativa é de que ele jogue profissionalmente agora, até porque tanto no São Paulo quanto na Portuguesa Santista e agora no Cruzeiro, ele jogou apenas nas categorias de base até hoje, ainda não fez, né, a sua estreia pelo time principal. E você, o que acha aí do Matheus Vieira? Se você lembra dele das categorias de base, da Copa São Paulo também, se você acha que o jogador vai fazer falta, se merecer mais espaço no time principal, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Outro também confirmado deixando o time, que eu trouxe um vídeo ontem para vocês, é no caso do Marco Antônio, que está indo para o Goiás. Ele que tem, no caso, 21 anos de idade também, tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro desse ano e chegou a um acordo para essa sua saída. Possivelmente vai se acertar com a equipe esmeraldina e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogador que também eu vejo que tinha muito potencial, começou muito bem, porém a expectativa dele ser aproveitado nesse ano não era das melhores. Ele até jogou, né, algumas partidas no estadual pelo Cruzeiro, tinha expectativa de ser utilizado, teve aquele problema de lesão, ficou quase 3 meses fora e mesmo depois que voltou não foi mais aproveitado. Então estava completamente fora dos planos do Paulo Pezzolano para a sequência da temporada, e eu acho que foi o melhor para todo mundo também, para um jogador que eu vejo que tem muito potencial, e para um time que tem mais oportunidades, vai ter mais chances de jogar. Lembrando que ano passado ele fez 11 jogos pelo Cruzeiro, com uma assistência, com alguns bons jogos ali quando o Luxemburgo estava ainda do comando da Raposa, mas é um jogador aí que teve essa sua saída, teve um destaque absurdo nas categorias de base, porém não teve as mesmas oportunidades, eu diria, tá? Aqui no Cruzeiro, na equipe principal. E outro aqui nesse vídeo, esse que ainda não está confirmado, mas possivelmente nessa semana vamos ter uma decisão do seu futuro, que é no caso do Vagninho, onde já teve vários times interessados na sua contratação, como por exemplo o Guarani e agora o Sport que negocia, né, a contratação do atleta, porém até esse momento não temos nenhuma confirmação sobre esse caso. O seu empresário que até falou que a expectativa do Vagninho era cumprir esse vínculo aqui com o Cruzeiro, mas eu não descartaria, tá, uma saída dele, porque ele não tem sido muito utilizado e o contrato dele é até dezembro de 2023. Tenho certeza que o Vagninho tem um salário alto, tem um salário considerável, muito por conta dele ter feito uma boa Série B ano passado pelo Curitiba, com 48 jogos, 11 gols e 2 assistências. Mas nesse ano realmente tem oscilado bastante,
fez um bom estadual, ele nas primeiras rodadas ali eu jurava que ele ia ser um dos bons jogadores para o Cruzeiro no restante desse ano, porém na Série B é difícil até você apontar um bom jogo que o Wagninho fez aqui pelo Cruzeiro. No total, 19 partidas,